Sara, você sabia que existe um artigo de pesquisa que literalmente mudou a forma como pensamos sobre geração de imagens? E não estou exagerando, estamos falando de um trabalho que tem mais de 2.500 citações e que abriu caminho para tudo o que vemos hoje, desde o DALL-E até o Midjourney. Alex, isso é uma afirmação bem forte. Mais de 2.500 citações realmente é um marco histórico na pesquisa. Mas me conta, o que exatamente tornou esse trabalho tão revolucionário? Porque quando falamos de geração de imagens, parece que sempre existiu, não é? Sara, essa é a ilusão do presente. Na verdade, até 2020, gerar imagens de alta resolução era um pesadelo técnico. Os pesquisadores estavam presos em um dilema aparentemente impossível de resolver. Como assim um dilema? Me explica melhor esse contexto histórico. Olha, na época tínhamos duas abordagens principais. De um lado, as redes neurais convolucionais, as famosas CNNs, que eram excelentes para processar imagens porque tinham um viés indutivo que priorizava interações locais. Ou seja, elas entendiam naturalmente que pixels próximos estão relacionados. Isso faz sentido intuitivo. Se estou olhando para o olho de uma pessoa, os pixels ao redor provavelmente fazem parte do mesmo olho ou da face. Exato. Mas as CNNs tinham uma limitação cruel, elas eram péssimas para capturar relacionamentos de longo alcance. Se você quisesse que o modelo entendesse que a cor do cabelo de uma pessoa deveria combinar com a cor das sobrancelhas, isso era muito difícil para uma CNN. E do outro lado do dilema? Do outro lado, tínhamos os Transformers. Eles eram absolutamente brilhantes para capturar essas dependências de longo alcance. Foram projetados originalmente para processamento de linguagem natural, onde uma palavra no início da frase pode influenciar o significado de uma palavra no final. Mas imagino que tinham um mas aí. Um mas gigantesco. Os Transformers tinham complexidade quadrática. Sara, imagina uma imagem de alta resolução. Vamos dizer 114 pixels. Isso são mais de 1 milhão de pixels. Para um temporal processar isso diretamente, ele precisaria calcular a tensão entre cada pixel e todos os outros pixels. Estamos falando de mais de 1 trilhão de operações. Nossa, isso é computacionalmente inviável mesmo. Então, como os pesquisadores resolveram esse problema aparentemente impossível? Aqui está a genialidade da abordagem. Eles perceberam que não precisavam escolher entre CNNs e Transformers. Eles podiam usar o melhor dos dois mundos através de uma estratégia de 2 etapas absolutamente elegante. Me conta como funciona essa estratégia. Primeira etapa, eles usaram CNNs para criar o que chamaram de vocabulário rico em contexto dos constituintes da imagem. Pensa assim, em vez de trabalhar com pixels individuais, eles ensinaram uma CNN a identificar e codificar pequenos pedaços significativos da imagem. Tipo, em vez de trabalhar com letras individuais, trabalhar com palavras inteiras. Perfeita analogia, Sara. Exatamente isso. Eles pegaram uma imagem de alta resolução e a dividiram em pequenos patches, vamos dizer 116 pixels cada um. Cada patch foi então codificado pela CNN em um token que representava aquela pequena região da imagem. E aí entra a segunda etapa com os Transformers. Sim. Na segunda etapa, em vez de trabalhar com milhões de pixels, o Transformer trabalha com centenas ou milhares desses tokens visuais. Agora a complexidade quadrática se torna gerenciável, mas o Transformer consegue capturar as dependências de longo alcance entre diferentes regiões da imagem. Isso é genial, mas Alex me explica tecnicamente como o Transformer consegue entender essas relações entre os tokens visuais. Aqui entra a mecânica linda do mecanismo de atenção. Cada token visual é transformado em 3 representações: query, key e value, ou consulta, chave e valor. A query representa o que este token está procurando, a key representa o que este token oferece, e o value é a informação que será passada adiante. Puxa, isso é meio abstrato. Você pode dar um exemplo prático? Claro. Imagina que temos um token que representa parte do rosto de uma pessoa. A query desse token pode estar perguntando: onde estão os outros pedaços do rosto? Os tokens que representam outras partes do rosto terão keys que respondem: ei, eu sou parte do rosto também. Quando há uma correspondência alta entre query e key, o value desses tokens é usado para atualizar a representação do token original. Então é como se cada parte da imagem estivesse constantemente conversando com todas as outras partes, decidindo quais informações são relevantes para compartilhar? Perfeito, Sara. É exatamente isso. E o mais impressionante é que esse processo acontece em paralelo para todos os tokens, em múltiplas cabeças de atenção simultaneamente. Cada cabeça pode focar em diferentes tipos de relacionamentos, uma pode focar em cor, outra em textura, outra em forma. E isso permitiu que eles gerassem imagens de alta resolução de forma controlada? Sim,
E aqui está outro aspecto revolucionário. Eles mostraram que podiam condicionar a geração de imagens tanto com informações não espaciais quanto espaciais. Informações não espaciais seriam como gere um cachorro da raça Golden Retriever. Informações espaciais seriam como gere um cachorro aqui nessa posição esticifícia da imagem. Isso significa que eles conseguiram um controle preciso sobre o que era gerado e onde era gerado? Exatamente. Eles foram os primeiros a demonstrar síntese semanticamente guiada de imagens de megapixel usando transformers. E conseguiram resultados estado da arte em modelos autoregressivos para geração condicionada por classe no ImageMatch. Alex, agora eu preciso entender qual foi o impacto real desse trabalho. Como ele moldou o mundo da IA que conhecemos hoje? Sara, esse trabalho foi literalmente o DNA dos modelos de geração de imagem que usamos hoje. Quando você usa o DALL-E Midjourney ou Stable Diffusion, todos eles bebem dessa fonte. A ideia de combinar a eficiência das CNNs com a expressividade dos Transformers se tornou um paradigma fundamental. Mas não foi só sobre geração de imagens, foi? De forma alguma. Esse trabalho provou que Transformers podiam ser adaptados para modalidades além do texto. Isso abriu as portas para modelos multimodais como o GPT-4 Vision Cloud com capacidades visuais e até mesmo para vídeos com modelos como o Sora da OpenAI. É impressionante pensar que em apenas alguns anos passamos de não conseguir gerar imagens de alta qualidade para ter modelos que criam obras de arte fotorrealísticas a partir de descrições em texto. E Sara, o mais fascinante é que eles não apenas resolveram um problema técnico, eles mudaram nossa concepção do que é possível. Antes desse trabalho, muitos pesquisadores achavam que Transformers eram exclusivos para sequências como texto. Eles provaram que com a abordagem certa, Transformers podiam dominar qualquer modalidade. Isso me faz pensar sobre o futuro. Se esse trabalho teve tanto impacto, o que podemos esperar dos próximos avanços? Estamos vendo a evolução natural dessas ideias em modelos que geram vídeos, áudio, até mesmo código. A lição fundamental é que quando você encontra a representação certa, como esses tokens visuais, Transformers podem aprender padrões incrivelmente complexos em qualquer domínio. Alex, para fechar, qual é a lição mais importante que esse trabalho nos ensina sobre inovação em IA? A lição é que as maiores inovações não vêm necessariamente de inventar algo completamente novo, mas de combinar ideias existentes de formas inteligentes. Eles pegaram CNNs que já conhecíamos, Transformers que já existiam, e criaram uma sinergia que ninguém havia imaginado antes. É uma lição poderosa sobre criatividade científica. Às vezes a resposta não está em escolher entre duas abordagens, mas em descobrir como fazê-las trabalhar juntas. E com mais de 2.500 citações, esse trabalho provou que essa filosofia pode literalmente mudar o mundo da inteligência artificial.